Olá, Nutris, futuros Nutris, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar sobre atuação do nutricionista na educação escolar. Então, esse foi um tema que foi me pedido, né? Foi sugerido que eu falasse. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como que é o nutricionista atuar nessa área da educação, né? Da nutrição escolar. Então, aqui eu vou olhar para o lado aqui porque eu tenho uma colinha que eu fiz ali 10 atribuições, né? Do nutricionista, e eu vou dar uma olhadinha para não esquecer. Na verdade são 12 atribuições e eu vou falar delas um pouquinho para vocês, tá? Então, o nutricionista ele tem aí suas atribuições, né, legalizadas de acordo com a resolução 600 de 2018 do CFN, né, em que ele regulariza, né, o nutricionista nessa área aí da educação e também traz algumas atribuições dele junto a essas entidades, tá? Junto a essa escola, enfim, certo? Então, vamos falar. Então, uma das atribuições, a primeira das 12 que eu linkei aqui, é a avaliação, diagnóstico e monitoramento nutricional, tá? Então, precisa fazer o acompanhamento dessas crianças da educação. Me perguntaram como se faz esses acompanhamentos, né? Então, a gente precisa acompanhar todo mundo? Sim. Então, se tu está numa escola de educação infantil, tu vai acompanhar todos os alunos daquela escola de educação infantil. O que seria esse acompanhamento? Fazer as medidas, pesar e medir essas crianças, tá? Todas elas. Então, se existem 10 turmas, são as 10 turmas. Uma sugestão é chamar mais gente para te ajudar, porque dependendo da escolinha é muita criança, né? Então, tu pode chamar alguém para te ajudar, tu pode chamar... Tem escolas que tem professores de educação física, já dá para chamar os professores para fazer essas medidas com vocês, enfim, mas tem que ser medidas, tá? Isso é essencial. Então, essa avaliação antropométrica aí, ela deve ser feita uma vez ao ano, mais ou menos, pelo menos, né? E ela sempre tem que ser utilizada o mesmo método. Então, se foi utilizada adipômetro, balança, fita, vão ser sempre utilizados esse. E quando é calculado, escolhido um método de cálculo, né? Eu vou utilizar a Score Z, eu vou utilizar qual delas? Eu vou utilizar sempre as mesmas, ok? Então, é imprescindível que a gente utilize sempre os mesmos padrões, tá? Segundo, identificação de necessidades nutricionais específicas. Então, quando a gente faz a avaliação das crianças, a gente já vai entender como que essas crianças são. Se tem alguma baixo peso, se tem alguma sobrepeso e também conversar, né, com a própria criança, se ela já conseguir, né, se expressar e saber, ou com os professores, né, sobre as possíveis alergias, intolerâncias alimentares ou algum problema de saúde, né? Então, quando a gente faz essa avaliação, a gente já consegue apontar quantos alunos têm diabetes, quantos alunos são hipertensos, que sim, né, mesmo nessa faixa etária infantil aí de escolinha, existem crianças diabéticas e hipertensas, quantos são alérgicas à proteína do leite, enfim, a gente já faz essa identificação aí para poder basear nossa conduta e montar o cardápio, tá? Terceiro, elaboração do cardápio. Então, eu fiz a avaliação antropométrica, eu recolhi os dados, eu identifiquei as necessidades nutricionais e aí eu vou fazer o cardápio. Então, o cardápio ele é feito aí, né, em cima dessas necessidades nutricionais. Então, não é um cardápio para cada aluno, não, é um cardápio geral para a escola em que a gente consegue colocar ali modificações conforme a gente viu que tem crianças que precisam de nutrição específica. Então, se tem uma criança PLV, eu vou fazer um cardápio normal e vou ter as opções para essa criança PLV dentro do meu cardápio padrão da semana, tá? Quando a criança é diabética, eu vou ter a alteração conforme essa criança é diabética, em cima do meu cardápio padrão. Então, eu tenho um cardápio padrão e em cima desse eu vou fazer as alterações conforme, né, aí as necessidades que eu vi que precisam, né, que essas crianças aí me mostraram nessa avaliação. 4. Planejamento e supervisão de fornecedores e alimentos. Então, cabe ao nutricionista planejar e supervisionar essa questão de fornecimento de alimentos. Então, como o nutricionista faz o cardápio,
ele já faz a lista de compras, ele já vai ter que saber, né, quanto que tem que comprar, né, vai atrás de fornecedores, alguns, né, então muitas vezes o nutricionista, a escolinha delega ao nutricionista achar esses fornecedores, né, ou indicar esses fornecedores. Então a gente é o nosso dever saber se aquele fornecedor de hortifruti ele cumpre as legislações, né? Então ficar de olho para ter sempre os melhores fornecedores. Então também cabe como nossa atribuição, não vamos dizer que é fiscalizar os fornecedores, mas saber de onde é que está vindo esses insumos que essas crianças que estão sob a supervisão aí estão consumindo, tá? Sim, elaboração e implantação do manual de boas práticas e POPs. Então, como qualquer outro local que tenha contato, manipulação de alimentos, precisa ser feito um manual de boas práticas. Então aqui vocês vão ver que como a escolinha, tanto a escolinha quanto uma instituição de longa permanência, né, as geriatrias, por exemplo, o nutricionista faz as duas partes. Ele faz a parte clínica, que é essa parte que eu vou pesar, eu vou medir, eu vou ver quais são as especificidades clínicas, né, do meu aluno, né, do meu interno ali, e também vou ter que cuidar da cozinha, cardápio, cozinheiras, treinamento. Então são 2 em 1, tá? Então nós precisamos sim elaborar e implantar o manual de boas práticas. Dependendo da escolinha que o nutricionista já chegou, ele já vai ter o manual de boas práticas, daí cabe ao Nutri que entrou recentemente revisar esse manual, ou se não, que é na maioria das vezes, né, quando a gente assume, a gente precisa elaborar um manual do zero para aquela instituição. E aí segue, né, para nós ficarmos em cima para que ele seja cumprido. E aí também a gente tem os POPs, que eles entram dentro do manual, tá? Então a gente tem a implementação e a supervisão dos POPs, que são os procedimentos operacionais padronizados. Então, saber se tudo está sendo feito corretamente. A higienização do local tem que cumprir um passo a passo para higienizar, que ele esteja sendo higienizado corretamente, tá? Então, toda essa parte aí que envolve higienização, manipulação do alimento, como vai estocar o alimento, como vai armazenar, enfim, tudo de responsabilidade do nutricionista, tá? 7. Educação alimentar nutricional. Então aqui a nossa 7ª atribuição é desenvolver projetos de educação nutricional. Então, cabe ao nutricionista não só simplesmente chegar, pesar, medir a criança uma vez por ano, mandar o cardápio e nunca mais aparecer. Sair para o nutricionista a questão de implementar a educação nutricional, ou seja, trazer o alimento para a vivência dessas crianças, desses alunos, né? As escolinhas são de diferentes faixas etárias, então cabe ao nutricionista adequar cada atividade para cada faixa etária. E o que seriam essas atividades? Seriam a interação, o ensinar o alimento, a alimentação saudável já para as crianças, seja através de jogos, de brincadeiras, de recorte e cola, né? Então, por exemplo, pegar encartes de supermercado, né? Mostrar quais alimentos vocês acham que são saudáveis e quais não são, quais desses alimentos vocês comem na sua casa, né? O jogo sensorial seria picar vários alimentos, frutas, enfim, e fazer as crianças tocarem, sentir o cheiro, comerem, identificarem, né? Dizerem qual é o sabor, que fruta é aquela. Então tem infinitas. E também tem a questão de colocar a mão na massa, ou seja, pegar uma turma e dizer: turma, hoje a gente vai fazer bolo de beterraba. E aí vai todo mundo, daí divide, né? Normalmente são turmas pequenas, né? Divide, daí bate a massa, um quebra os ovos, um coloca sal, faz cupcake, enfim. É essa interação aí que é bem legal, que faz com essa parte de educação nutricional. O nosso 8º aí é elaboração e implantação de fichas técnicas. Fichas técnicas, gente, para quem não sabe o que é, eles são fichas de preparação. Então, se eu tenho no meu cardápio um arroz branco, tá? Eu preciso ter uma ficha técnica do arroz branco. Como assim? Receita, ingredientes e modo de preparo, tá? Então, ingredientes, modo de preparo, então como se fosse uma receita, e informação nutricional, né? Então, assim, 1 kg de arroz
que, né, 2 litros de água, tantas gramas de sal, tantas de azeite, modo de preparo. Isso rende tantas porções. E aí eu vou colocar, cada porção de 50 gramas possui carboidratos, proteínas, gorduras, enfim. Então, é uma ficha técnica, ele vem com quase como se fosse receitas, ingredientes, modo de preparo, mais a tabela nutricional dentro. E isso são de todas as refeições. Se eu inventar uma lasanha de berinjela, tem que ter uma ficha técnica. Por quê? Isso a gente vê muito também em restaurantes, tá, gente? Para padronizar também, para sempre ser o mesmo jeito. E isso é um controle para a gente saber de insumos, de quanto que a gente vai pedir, vai encomendar de produto, né? Porque se nas minhas receitas, no arroz, eu vou colocar 30 ml de azeite, no final do mês, né, fazendo todos os cálculos, eu sei quantos litros de azeite eu vou colocar, baseado nisso. Aí vem uma outra cozinheira qualquer e coloca 90, pode faltar lá no final. Então, é para padronizar e também para justamente isso, quando falta alguém, quando troca gente nova na cozinha, essa pessoa simplesmente vai pegar aquele monte de ficha técnica, vai ver o cardápio, hoje é pizza de abobrinha, pizza integral, enfim, ela vai lá, vai pegar a receita e vai fazer exata. Mas eu sei fazer uma receita que eu faço na minha casa. Não é receita da tua casa, é receita que tá aqui, não quero saber da tua casa, tá? Então, fichas técnicas têm que serem feitas. Então, normalmente uma pasta, né, grande, que vai com todas as receitas, né, tudo que a gente for colocar no cardápio vai ali. Nono, implantação e supervisão de atividades, tá? Então, implantação e supervisão de atividades, ela já vem aqui no caso de supervisionar as atividades tanto da cozinha, das suas cozinheiras e tudo mais, quanto essas atividades que eu disse em relação aos alunos, tá? Então, trazer os alunos para dentro da cozinha, também tem que respeitar o número de alunos com o número de nutricionista também, né? Então, a gente tem um número X para cada, tá? Então, isso também é uma das atribuições. 10. Testes de aceitabilidade. Então, o teste de aceitabilidade é quando a gente vai introduzir uma preparação nova dentro do ambiente. Então, eu cheguei novo no ambiente, eu quero trazer algumas receitas novas, eu preciso fazer um teste de aceitabilidade, né? Eu não posso simplesmente mandar pro cardápio, né? Agora, todas as tardes, durante aí a primeira quinzena, os 10 dias, uma semana, eu vou fazer ali o bolo de beterraba. Isso eu não sei se as crianças vão aceitar isso, então eu tenho que fazer um teste. Então, uma vez ou outra ali eu vou ter que chegar, vou pedir para as gurias da cozinha, né, enfim, fazerem isso, verem, testarem, fazer as profs darem na sala de aula um pedaço, ver como essas crianças vão reagir com isso, tá? E normalmente são feitos com crianças acima de 3 anos de idade, esses testes, tá? Então, antes de implementar qualquer coisa que seja fora do que elas já estão acostumadas a comerem, precisa fazer o teste de aceitabilidade antes de colocar no cardápio. Porque senão vocês colocam no cardápio, as crianças não gostam, não comem, e aí daqui a pouco tu comprou já um monte pensando em reproduzir essa receita 3, 4 vezes e não foi aceito, tá? Então, sempre quando implementarem coisas novas, precisa fazer teste de aceitabilidade. Pede, olha, eu quero testar fazer um arroz integral para eles. Então, pede, vai no mercado, né? Pede para ir no mercado, compra 1 quilo de arroz integral, coloca ali, divide nas turmas, vê se eles vão gostar, ao invés de já lá e comprar 5 quilos para que dure ali uma semana, enfim, certo? 11. Elaboração de informação nutricional do cardápio. Então, esse aqui, ele entra junto lá na questão das fichas técnicas. Então, quando eu vou elaborar informação nutricional, é justamente eu dizer o que contém dentro daquele cardápio, tá? Então, quando eu tenho ali o cardápio, eu vou dizer, contém leite e derivados, porque existe vitamina no meio da tarde, contém glúten, contém soja, contém ovos, contém corante. Então, isso eu sempre preciso ter. Então, isso sempre vem normalmente junto com as fichas técnicas, tá? Então, junto com as fichas técnicas, quando a gente tem todas as informações, a gente tem as informações também sobre os possíveis alergênicos. Justamente para isso,
a nutricionista não está no lugar, hoje tem uma criança nova aí, e aí essa criança vamos usar aí a PLV, tá? E aí o cardápio já está pronto, já tem várias coisas. Então, se tu não sabe, aí a diretora não sabe, né? Enfim, se tem naquele cardápio do dia, enfim, tem que ter essas informações. Tu tem que ir lá pesquisar e ver. Ah, a panqueca que vai ter na hora do almoço tem leite? Ah, não tem leite, mas tem manteiga e tá aqui no cardápio que ela contém leite e derivados, certo? Então, precisa ter essas informações para fins aí, né, de consulta para algum tipo de alergia, né, ou patologia. E a elaboração de relatórios técnicos, tá? E essa elaboração de relatórios técnicos é caso o nutricionista ache, né, veja que tem alguma coisa que não está com a conformidade. Então, vocês estão trabalhando numa cozinha em que a cozinha não tem aí uma estrutura adequada, por exemplo, não tem as grades nas janelas, tá? Não está com o armazenamento legal, o freezer não está chegando à temperatura adequada, as funcionárias não estão tendo os EPIs, não estão utilizando touca, não tem um jaleco, né? Então vocês vão colocar essas não conformidades, vocês têm que fazer um relatório e deixar esse relatório sempre em mão, sempre por ali, tá? Buffet não está esquentando, está faltando coisas, enfim, tá? Justamente para vocês avisarem os proprietários do local e também para que caso haja algum tipo de fiscalização, né, e eles venham a questionar, mas o nutricionista aqui não viu que essas janelas aqui estão abertas, que não tem ventilação, que essa ventilação aqui devia estar selada e não estava? Como assim? E aí tu vai dizer, não, nutricionista sou eu e eu já reportei aos meus superiores, são os donos, a respeito disso. Tenho que esperar eles fazerem alguma coisa, porque eu não posso sair comprando uma tela e colocando aqui, né? Então, esse relatório serve para deixar a casa em ordem, certo? Então, são essas duas atribuições que eu trouxe aqui para vocês, tá? Que a gente tem. É um mundo muito interessante, quem já trabalhou com criança ou gostaria de trabalhar na educação, né? E uma outra coisa aqui, respondendo uma dúvida de uma aluna que mandou a respeito da educação, da nutrição na educação escolar, que era como falar com os pais, né? Como que eu vou avaliar? Então, se no momento vocês notaram, né, algum aluno com uma dificuldade de alimentar, não está comendo os alimentos bem, está com quadro de sobrepeso, está abaixo peso, né, vocês podem, né, enviar o recado e pedir, né, na agenda, enfim, né, com o modo com que a escola se comunica com os pais e pedir que uma conversa com eles, né, então eu gostaria de conversar com os pais. E aí trazer isso para eles, tá? Então, trazer isso para os pais. A mesma coisa em relação a alguma patologia. Chegou uma criança, vocês têm uma criança e está trabalhando no local em que tem uma criança com uso de insulina, que existe aqui numa escolinha aqui da cidade. E ninguém sabia falar muito bem, só sabia que o pai vinha aplicar insulina na criança, não sabe mais nada. Então, você pode sim, né, como nutricionista responsável por essa parte, né, de alimentação, pedir, né, para que a diretora, enfim, entre em contato com o pai, marque um horário, ou vocês mesmos, né, entrem em contato, depende de qual que é a relação com a escola, e marquem uma conversa para que vocês consigam alinhar tudo isso, certo? Então, gente, ficou um vídeo muito longo, porque são muitas atribuições, tá? Ainda ficou aí um vídeo de 20 minutos, ficou muitas atribuições, mas para vocês entenderem um pouco como se trabalha na educação escolar, certo? É um mundo muito legal, muito diferente, não são tantas nutris que têm especialidades, né? Então, acho que é um caminho que tem bastante para crescer ainda mais se a gente faz um trabalho bem feito, porque o que eu mais vejo são nutris que simplesmente assinam um cardápio e nem aparecem no lugar, que infelizmente isso é um absurdo. Então, para nutricionistas bons nutricionistas que vão e fazem o que realmente devem ser feitos, eles são muito bem remunerados, muito bem reconhecidos, certo? Então, fica aí
esse vídeo gigante, mas que eu espero que tenha trazido um pouco sobre esse mundo da nutrição na escola, na nutrição escolar, certo? Até o próximo vídeo.